Você pode ter sonhos, metas e grandes ambições, mas se não tiver disciplina, tudo isso continuará sendo apenas imaginação. Nós vivemos em uma era de excesso visual. Nunca foi tão fácil desejar. A cada vez que você desliza a tela do celular, o mundo te despeja a vida que você poderia ter. O corpo esculpido, o sucesso financeiro inabalável, a liberdade que parece estar a apenas um passo de distância. Mas aqui está a verdade nua e crua que a maioria evita encarar. O desejo, isolado da ação, é um veneno silencioso. Ele gera a ilusão de progresso enquanto você permanece estático. Ficar imaginando o seu futuro ideal sentado no sofá não vai fazer com que ele se materialize por milagre. Sonhos são apenas o combustível. Sem o motor da ação concreta, contínua e muitas vezes silenciosa, eles se transformam em frustração e amargura. Imagine a sua vida como a arte de um arqueiro milenar. Você pode segurar o arco mais caro já fabricado, feito do material mais resistente. Você pode ter uma força física impressionante para tensionar a corda até o limite máximo, acumulando uma energia potencial gigantesca. Mas de que adianta toda essa potência se você não possui um alvo definido, um foco inabalável e a precisão cirúrgica para soltar a flecha no momento exato? Força sem direção é desperdício de vida. Energia sem disciplina é apenas ruído no vácuo. É exatamente isso que acontece quando você tenta mudar sua realidade sem um método, agindo apenas quando está com vontade. Deixe-me confrontar você com uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ignorar. Olhe para os seus últimos 6 meses com honestidade brutal. Se você tivesse sido implacavelmente disciplinado em cada um desses dias, onde você estaria agora? Se você tivesse honrado cada promessa que fez a si mesmo no espelho, onde o seu corpo estaria? Como estaria a sua saúde financeira? Em que nível de clareza estaria a sua mente? Essa imagem do que você poderia ser dói, não é? Ela queima porque você sabe que o único obstáculo entre a sua realidade atual e a sua melhor versão é a sua falta de domínio próprio. Mas o ciclo de negligência termina hoje. O que eu vou te apresentar não é uma pílula motivacional ou um truque de produtividade passageiro. É o estoicismo, uma filosofia forjada no fogo das batalhas, nas prisões e nos corredores do poder do Império Romano. O estoicismo não existe para ser debatido em bibliotecas empoeiradas. Ele existe para ser empunhado como uma arma no campo de batalha da vida cotidiana. É um sistema operacional para o ser humano que busca ação, autocontrole e uma clareza que o caos do mundo não consegue perturbar. Neste vídeo, eu vou te entregar um mapa das virtudes cardeais. Você vai aprender a definir metas que não morrem na primeira semana, a governar suas emoções nos dias de tempestade, a esmagar a autossabotagem e a agir com uma disciplina que não depende de motivação. Antes de darmos o próximo passo, faça um compromisso real. Se existe uma parte de você que reconhece que está vivendo muito abaixo do seu potencial genético e intelectual, curta este vídeo agora. Esse clique é um marco físico da sua decisão. Vá até os comentários e escreva com convicção: hoje eu começo a me disciplinar. Escrever isso publicamente é o seu primeiro ato de coragem. É sinalizar para o mundo que você não aceita mais fugir da sua própria evolução. E inscreva-se no canal. Aqui você não encontrará conforto barato. Aqui nós forjamos o autocontrole e construímos uma vida inabalável, um dia de cada vez. Para entender como resolver o caos da sua vida hoje, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos voltar para a Grécia Antiga. Foi lá, nos pórticos de Atenas, que um homem chamado Zenão de Cítio, após perder absolutamente tudo o que tinha em um naufrágio, fundou o que viria a ser uma das escolas filosóficas mais poderosas e influentes de todo o Ocidente, o estoicismo. Os estoicos entenderam algo que a nossa sociedade moderna parece ter esquecido completamente. Para eles, o verdadeiro bem, a verdadeira felicidade, não estava em acumular prazeres momentâneos, dinheiro infinito ou a aprovação constante de pessoas que você nem conhece. Viver bem era viver de acordo com a razão, a virtude e o autocontrole. Era dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. E isso não foi praticado apenas por teóricos isolados. Estamos falando de gigantes da história. Sêneca, o homem mais rico e um dos políticos mais poderosos de Roma. Epicteto, um homem que nasceu escravo com uma perna quebrada e se tornou um dos professores mais brilhantes do seu tempo. E Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso da terra, que escrevia no seu diário à luz de velas sobre como não se deixar corromper pelo próprio poder.
O que esses homens têm a ver com você, no século XXI? Tudo. Hoje, nós buscamos o sucesso a qualquer custo, mas um sucesso que chega sem o domínio interno se transforma rapidamente em um pesadelo. Ele vira ansiedade crônica, vira a necessidade doentia de se comparar com os outros no Instagram, vira instabilidade emocional, onde qualquer crítica destrói o seu dia. O sucesso sem disciplina mental é um castelo construído na areia. Na primeira tempestade, ele desmorona. Os estoicos sabiam que a verdadeira vitória é silenciosa e acontece dentro da sua própria cabeça. E é por isso que essa filosofia sobreviveu por mais de 2000 anos, porque ela funciona. O estoicismo não pergunta apenas o que você quer conquistar. Ele pergunta, acima de tudo, quem você precisa se tornar para merecer sustentar aquilo que deseja. A maior tragédia da vida moderna não é a falta de esforço. Se você olhar ao redor, as pessoas estão exaustas, estão trabalhando o tempo todo, correndo de um lado para o outro, dormindo mal. O problema não é a falta de energia, é a falta de clareza. Sem clareza, você desperdiça a sua vitalidade começando dezenas de coisas e não terminando absolutamente nada. É a dieta que dura até quarta-feira, o livro que para no capítulo 2, o projeto que fica na gaveta. Lembra da analogia do arco e flecha que falamos no início? Vamos aprofundar isso. Ter o arco esticado com força máxima causa dor nos braços, tensão nos músculos e suor na testa. Mas se você atirar de olhos vendados, toda essa dor foi inútil. É preciso saber qual alvo está sendo buscado. E aqui eu te faço a pergunta mais importante deste vídeo. A pergunta que você precisa responder com brutal honestidade. Qual é o seu alvo real? Não responda o que a sua família quer que você faça. Não responda o que fica bonito nas suas redes sociais. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo metas que não nasceram delas. Elas estão correndo atrás de sonhos copiados, sonhos plantados na cabeça delas pela comparação constante, pelo marketing agressivo ou pela busca por aplausos de estranhos. E sabe o que acontece quando você atinge um alvo que não é seu? Você sente um vazio insuportável. Você ganha o prêmio, mas se sente um derrotado. É por isso que, antes de definir as suas metas, você precisa definir os seus valores. Suas metas precisam estar rigorosamente alinhadas àquilo que é essencial para você. Se o seu valor é liberdade, trabalhar 16 horas por dia em um escritório corporativo que você odeia só pelo status vai te destruir por dentro. Se o seu valor é a família, buscar uma promoção que exige que você mude para o outro lado do mundo, longe dos seus filhos, será um erro fatal. O filósofo Epicteto dizia algo que resume este bloco com perfeição. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que tem que fazer. Você precisa decidir a sua identidade antes de decidir a sua lista de tarefas. Quem é você? O que você valoriza? Onde você quer acertar a flecha? A clareza é o que te mostra onde o alvo está. Mas ter a visão perfeita do alvo não derruba o prêmio. Apenas a disciplina faz a flecha sair do arco e cruzar o vento. Chegamos à palavra mais mal interpretada do nosso vocabulário: disciplina. A maioria das pessoas enxerga a disciplina como um castigo, como uma prisão, como um fardo imposto por uma sociedade opressora. Mas a visão estoica é exatamente a oposta. A disciplina não é um castigo. A disciplina é o maior ato de respeito próprio que você pode colocar em prática. Para entender isso, você precisa separar definitivamente duas coisas na sua mente: motivação e disciplina. A motivação é maravilhosa, mas ela é instável. Ela oscila como o vento. Tem dias que você acorda, ouve uma música animada, assiste a um vídeo como este e sente que pode conquistar o mundo. Mas a motivação é traiçoeira. No dia seguinte, quando está chovendo, quando você está cansado, quando o seu chefe te tratou mal, a motivação desaparece. Ela te abandona exatamente no momento em que você mais precisa dela. A disciplina, por outro lado, é estável. É a fundação de concreto da sua vida. A disciplina é aquilo que te mantém caminhando e executando quando a emoção vira as costas para você. A verdadeira mudança, a transformação que separa os adultos das crianças, acontece quando você age apesar da sua vontade. É o momento em que você está exausto, desanimado e sem ninguém para te aplaudir. Mas você faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque você deu a sua palavra a si mesmo. Entenda isso de uma vez por todas. A disciplina é a base da sua autoconfiança. Cada pequena promessa que você cumpre para si mesmo fortalece a sua identidade. Eu disse que ia treinar e eu treinei. Sua mente registra isso. Por outro lado, cada promessa quebrada, eu disse que ia acordar cedo.
mas apertei o botão soneca 5 vezes, enfraquece a sua confiança interna. Você passa a não acreditar mais na sua própria palavra. Pense no exemplo clássico de alguém que decide emagrecer e entrar em forma. No primeiro dia, é fácil. A pessoa está motivada, comprou roupas novas, postou a foto no espelho da academia. No segundo dia ainda vai, mas no terceiro dia, o corpo dói. O sofá parece incrivelmente confortável, está frio lá fora. É exatamente neste terceiro dia que o destino daquela pessoa é decidido. A mudança real não ocorreu na matrícula da academia. Ocorreu no dia em que ela foi treinar chorando por dentro, mas foi. O imperador Marco Aurélio lutava contra isso. No seu diário ele escrevia: de manhã, quando você não quiser sair da cama, diga a si mesmo: eu acordo para fazer o trabalho de um ser humano. Por que me ressinto se vou fazer aquilo para o qual nasci? Você foi feito para agir e cumprir o seu papel, não para se esconder sob as cobertas. A disciplina é o que constrói impérios. Mas existe uma coisa, silenciosa e mortal, que tenta destruir a sua disciplina e a sua razão todos os dias: as suas próprias emoções. Se você tentar usar a disciplina sem dominar as suas emoções, você será como um motorista acelerando uma Ferrari em uma estrada coberta de gelo. Você tem a potência, mas não tem a direção. A qualquer momento, o seu próprio poder vai te jogar para fora da pista. E é aqui que entra o coração, o núcleo absoluto de toda a filosofia estoica, a dicotomia do controle. Se você esquecer tudo o que eu falar neste vídeo, não esqueça isso. O seu estresse, a sua ansiedade paralisante e a sua falta de foco vêm de um único erro fundamental. Você está gastando a sua energia vital tentando controlar o incontrolável, enquanto negligencia o que está nas suas mãos. Vamos dividir o mundo em 2 caixas, de forma brutalmente simples. Caixa 1. O que você controla? Você controla os seus pensamentos, as suas ações, as suas escolhas diárias, as suas respostas aos problemas e a sua disciplina pessoal. Só isso. Caixa 2. O que você não controla? Você não controla as opiniões dos outros sobre você. Não controla a economia do país, o trânsito, as circunstâncias externas, o seu passado, os imprevistos que vão acontecer hoje à tarde e muito menos as reações das outras pessoas. O estoicismo te ensina a fechar a tampa da caixa 2 e colocar 100% do seu foco e agressividade na caixa 1. A sua emoção não pode mais decidir o seu destino. Raiva, preguiça, medo, tristeza e ansiedade vão aparecer. Você é humano, o seu cérebro produz isso. Mas sentir essas coisas não significa que elas devem sentar na cadeira do motorista e assumir o volante da sua vida. Epicteto nos deu a chave de ouro para a paz mental quando disse: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Imagine um exemplo cotidiano. Você está no trabalho e descobre que um projeto no qual você passou semanas trabalhando deu errado por culpa de um colega. Como a pessoa comum reage? Ela explode de frustração, grita, xinga, passa o dia inteiro reclamando e envenenando a si mesma com a raiva. Ela deixou o externo destruir o interno. Como o estoico reage? Ele percebe o erro. Ele sente a frustração bater na porta. Mas ele respira e pensa: o erro aconteceu, incontrolável. O que eu posso fazer agora para consertar isso e como posso evitar que aconteça de novo? Controlável. Ele escolhe a solução, não o sofrimento. A maior verdade sobre a sua maturidade é esta: você não é o que você sente no seu pior momento. Você é exclusivamente o que decide fazer apesar do que sente. E quando você finalmente aprende a ancorar as suas reações e parar de ser escravo da sua raiva e do seu medo, você pode começar a construir metas que não dependem do caos que acontece lá fora. Chegou a hora de sermos práticos. O estoicismo não vive só na mente, ele precisa ir para as suas mãos. Como nós transformamos todo esse desejo de mudança, toda essa clareza que construímos em metas reais e alcançáveis? Como não ser o sonhador, mas o executor? Aqui está o método estoico para a definição de metas, projetado para não falhar. 1. Seja brutalmente realista. Antes de anotar uma meta, olhe no espelho e questione: eu realmente quero isso ou eu acho que deveria querer? Existe dentro de mim um motivo forte o suficiente para sustentar essa meta naqueles dias em que tudo der errado? Se a resposta for não, descarte. Não suje a sua mente com metas fracas. 2. Seja milimetricamente específico. O cérebro odeia a confusão. Pare de usar metas vagas e abstratas como: este ano eu quero melhorar a minha saúde ou quero ler mais. Isso não significa nada. O seu cérebro não sabe o que fazer com ler mais.
Troque isso por comandos claros. Vou ler 10 páginas do livro X antes de dormir. Troque quero emagrecer por vou treinar musculação 4 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado às 18. Dê coordenadas precisas ao seu corpo. 3. Divida e conquiste. Uma grande meta paralisa. Se eu te disser para escrever um livro de 300 páginas, você vai travar e ir assistir Netflix. Mas se eu te disser para escrever meia página por dia, você consegue. Grandes metas são monstros. Quebre esse monstro em pedaços pequenos e devore um pedaço por dia. 4. Seja consistente acima de tudo. Enxergue a sua meta como uma viagem caminhando de um estado para outro. Não importa se você consegue correr 20 quilômetros no primeiro dia, se você vai ficar lesionado por um mês depois. O que importa é avançar 1 quilômetro todos os dias, sem parar. A consistência esmaga a intensidade esporádica. 5. Seja adaptável como a água. Os estoicos usam a cláusula de reserva, o famoso Del Volente, ou se o destino permitir. Você planeja treinar, mas cai uma tempestade e a rua alaga. Um obstáculo bloqueou a ação específica, mas ele não precisa bloquear a intenção. Não dá para ir à academia? Você faz flexões e agachamentos na sala de casa. Adapte a tática, mas nunca abandone o alvo. 6. Use lembretes físicos. O mundo quer te distrair. Crie defesas físicas. Cole um mantra no espelho do banheiro. Deixe o livro em cima do seu travesseiro. Use anotações visíveis na tela do computador. Mantenha a sua meta assombrando você o dia inteiro. A clareza do método tira o peso da decisão diária. Mas preste muita atenção. Mesmo com a meta mais clara do mundo na sua parede, vai existir uma voz dentro de você, nas sombras da sua mente, que vai tentar te convencer a desistir. E ela não vai gritar, ela vai sussurrar. Nós gostamos de culpar as circunstâncias, o governo, a economia ou a falta de tempo pelas nossas falhas. Mas se fôssemos brutalmente honestos, admitiríamos que o nosso maior inimigo dorme na mesma cama que a gente. A autossabotagem é o grande assassino de potenciais. O perigo da autossabotagem é que ela raramente aparece como algo ruim ou destrutivo. Ela é inteligente. Ela aparece disfarçada de justificativa racional, de conforto merecido, de uma lógica impecável que o seu próprio cérebro cria contra você. Preste atenção na voz interna da desculpa. É aquela voz mansa que diz: "Ah, você trabalhou tanto hoje, você merece descansar. Amanhã você começa." Ou então, qual a diferença que faz furar a dieta só hoje? É só um pedaço. Ou ainda a pior de todas, a ilusão da perfeição. Hoje choveu, não vou conseguir fazer o treino ideal, então é melhor nem fazer. Quando eu estiver 100% pronto, eu faço. Entenda a biologia por trás disso. O seu cérebro, primitivo e desenhado para a sobrevivência ancestral, quer economizar energia. Para ele, gastar energia correndo na esteira ou quebrando a cabeça para estudar inglês é um desperdício se não houver um pedaço de carne ou uma recompensa imediata na frente. Ele vai lutar para te manter no sofá. É por isso que a importância de um motivo forte é inegociável. O seu cérebro só aceita o desconforto e a dor do esforço quando ele entende claramente o porquê daquela ação. Para vencer isso, você precisa usar a luz da recompensa antecipada. Quando a voz da preguiça bater, não lute contra ela com força bruta. Feche os olhos e visualize vividamente o resultado final. Sinta o gosto da vitória de entregar aquele projeto, de ver o peso cair na balança, de olhar a sua conta bancária e ter paz. Essa antecipação da conquista injeta a dopamina necessária para que você levante a bunda da cadeira e faça o que precisa ser feito. E aqui vai uma regra prática para a vida. Grave isso na sua mente. Você não precisa dar o seu máximo absoluto todos os dias. Você só precisa fazer o certo vezes suficientes, até que o certo vire parte de quem você é. Marco Aurélio entendia profundamente essa mecânica da mente humana. Ele escreveu uma das frases mais poderosas da história ocidental: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." A preguiça não é um sinal para parar. É exatamente o obstáculo que você deve usar para treinar a sua disciplina hoje. E a forma mais simples e garantida de calar essa voz sabotadora para sempre não é tentando fazer uma revolução radical na sua vida. É através de um hábito pequeno, estúpido de tão simples, repetido com intenção cega. Nenhuma filosofia, por mais genial que seja, sobrevive sem estrutura prática. A disciplina não cai do céu como uma bênção divina.
Ela é forjada no aço frio do seu dia a dia, através de hábitos simples, rotinas blindadas e o acompanhamento implacável do seu progresso. O erro número 1 de quem tenta mudar de vida é querer mudar o universo inteiro em uma segunda-feira. A pessoa decide que a partir de amanhã ela vai acordar às 5 da manhã, treinar CrossFit, ler um livro por dia, meditar por meia hora, beber 3 litros de água e aprender mandarim. Sabe o que acontece na quinta-feira? Ela desiste de absolutamente tudo porque o sistema colapsou. O segredo estoico é o controle cirúrgico. Tente implementar apenas um hábito por mês. Escolha um hábito concreto e sustente essa única coisa com a sua vida. Imagine o poder de 12 meses jogando esse jogo. Janeiro. O seu único objetivo no mês inteiro é acordar 30 minutos mais cedo, sem apertar a soneca. Só isso. Fevereiro. Você mantém o horário e adiciona treinar 3 vezes por semana. Março. Mantendo os anteriores, você começa a ler ou escrever por 10 minutos antes de dormir. Abril. Você reduz drasticamente o consumo de açúcar. No final de 4 meses, você não fez nenhum esforço hercúleo, mas pequenos hábitos se acumularam e de forma invisível criaram uma nova identidade. Você já não é a mesma pessoa de dezembro. Para ancorar esses hábitos, você precisa da sua rotina como chão emocional. Pense em uma orquestra de alto nível antes de um espetáculo. Os músicos não chegam correndo, pegam os instrumentos e começam a tocar de qualquer jeito. Eles têm um ritual, afinam, se posicionam, olham o maestro. O preparo evita o caos. Se a sua manhã é um caos, o seu dia inteiro será uma tragédia. Crie um ritual matinal simples, algo que te coloque no comando nas primeiras horas. Acorde, tome um copo grande de água. Evite tocar no celular. Não deixe os problemas do mundo invadirem o seu cérebro antes de você estar pronto. Respire, leia 5 páginas de um livro bom ou escreva as suas 3 prioridades do dia em um pedaço de papel. Você acaba de vencer amanhã. Falando em escrever, resgate a prática esquecida de ter um diário. O diário não é para você escrever fofocas, é uma ferramenta de autorreflexão brutal. Ao final do dia, registre as suas emoções, as decisões certas e onde você errou. Isso ajuda a mapear os seus padrões de sabotagem e corrigir os desvios antes que eles virem hábitos ruins. Acompanhe o seu progresso diariamente. Entenda a analogia do escultor que bate no mármore. Uma martelada tira uma lasca de pedra. Você olha para a estátua e não vê diferença nenhuma. 2 marteladas, 100 marteladas, parece que o bloco de mármore continua o mesmo, mas é o acúmulo invisível de cada corte, cada dia, que finalmente dá forma à obra de arte. E acima de tudo, tenha compaixão estratégica consigo mesmo. A falha não é a sua identidade. Se você errar um dia, se comer o que não devia, se faltar no treino, não jogue tudo para o alto pensando, já estraguei tudo mesmo. Errar um dia não significa fracassar. O importante é jamais permitir que um tropeço isolado se transforme no seu novo padrão de comportamento. O estoico cai, sacode a poeira e no minuto seguinte volta para o plano. A sua rotina é a sua fortaleza. Mas entenda uma coisa, os seus hábitos só vão resistir ao teste do tempo quando você aprender a lidar mentalmente com os obstáculos antes mesmo que eles apareçam na sua frente. A cultura do pensamento positivo extremo tentou te vender uma mentira perigosa. Eles disseram que você deve acordar todos os dias e imaginar apenas cenários perfeitos, que tudo vai dar certo, que o universo vai conspirar a seu favor e jogar pétalas de rosa no seu caminho. Quando você acredita nisso e a vida real acontece, o pneu fura, o cliente cancela, o dinheiro acaba, você entra em choque, paralisa e desiste. Os estoicos riam do otimismo ingênuo. Eles usavam uma técnica incrivelmente poderosa, talvez a arma mais afiada do seu arsenal mental, chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. É a prática da visualização negativa. Antes que você ache que isso é ser pessimista ou depressivo, entenda a diferença. O pessimista imagina o mal e sofre por antecedência, sentando para chorar. O estoico imagina as dificuldades única e exclusivamente para preparar a mente e criar um plano de contingência. É um treinamento tático, não um foco no medo. Ao começar o dia, faça a si mesmo estas perguntas preparatórias. O que ou quem pode tentar testar a minha paciência hoje? Como eu vou responder se a motivação não aparecer à tarde? O que eu farei exatamente se o meu plano principal falhar? Quando você antecipa o desastre perde o poder sobre você.
Quando o problema finalmente acontece, você não entra em desespero, porque na sua mente você já esteve lá. Você apenas diz: eu sabia que isso podia acontecer e eu sei exatamente o que fazer. Essa é a aceitação madura da adversidade. Contratempos são naturais e não devem nunca ser interpretados como provas da sua incapacidade pessoal. O mundo não está contra você, o mundo apenas é. Pare de ver os obstáculos como maldições e comece a vê-los como o que realmente são: treinamentos obrigatórios de virtude. Aquela pessoa que te critica no trabalho não é um monstro, é uma oportunidade enviada pela vida para treinar a sua humildade e indiferença. A fila demorada no banco ou o trânsito parado não são um castigo, são a vida criando uma academia para treinar a sua paciência. A provocação gratuita na internet é o peso perfeito para treinar o seu autocontrole. E a falha dolorosa em um projeto é o laboratório onde você vai treinar a sua adaptação. Lembre-se do exemplo do filósofo estoico Crisipo, que comparava a vida a um corredor de maratona. O corredor não quer que os outros sumam da pista ou que a distância diminua. Ele usa a pista difícil para forçar os próprios limites. Ele define a meta, corre, supera o obstáculo e, no final, ele não pede descanso vitalício. Ele olha para frente e cria uma nova meta ainda mais desafiadora, porque a força só existe no atrito. A vida vai te bater. Não importa o quanto você se prepare, você vai levar alguns socos. Agora, depois de entender o método, a rotina e o controle da sua mente, resta apenas uma única pergunta: o que realmente vai mover as suas pernas quando você estiver no chão e ninguém estiver olhando? Nós começamos este vídeo com uma verdade desconfortável e precisamos terminar com ela. Os seus desejos são válidos. A sua vontade de ter uma vida melhor, de dar conforto para a sua família, de se orgulhar do corpo que vê no espelho, tudo isso é nobre. Mas enquanto você depender apenas de desejos, você continuará sendo prisioneiro do lugar onde está hoje. Sem ação metódica e sem a disciplina de fazer o que é difícil, os seus sonhos serão apenas o lembrete diário daquilo que você não teve coragem de buscar. O objetivo de tudo o que conversamos aqui, de todo esse mergulho no estoicismo, não é apenas para que você consiga conquistar mais coisas materiais ou bater metas corporativas vazias. O objetivo central é muito maior do que isso. O objetivo é a sua transformação interna. É você finalmente se tornar alguém que não foge mais do próprio potencial, alguém que confia na própria palavra. Nós passamos pelos pilares absolutos que constroem uma vida indestrutível. Você aprendeu que precisa de clareza de alvo antes de esticar o arco, que o seu controle emocional é o que te protege do caos externo, focando apenas no que está nas suas mãos. Nós entendemos que a disciplina é a verdadeira liberdade, que metas precisam ser específicas e que a sua rotina e os seus hábitos são a ponte entre quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. E claro, que os obstáculos e as dores do caminho não são impedimentos, mas a própria forja onde a sua resiliência será temperada. Agora, eu quero que você feche os olhos por um breve segundo e se faça a pergunta que tem o poder de mudar a direção do seu dia inteiro. Diante de qualquer escolha difícil hoje, pergunte-se: o que a minha melhor versão, a minha versão mais disciplinada e honrada, faria exatamente agora? A sua vida não vai mudar de forma mágica por causa de um desejo intenso que você teve em um domingo à noite. A sua vida inteira, a sua realidade física e mental, muda exclusivamente pelas pequenas ações que você decide repetir em silêncio, todos os santos dias. Se este vídeo tocou em alguma parte da sua mente que estava adormecida, se ele despertou um incômodo necessário, não cometa o erro de deixar essa sensação morrer assim que essa tela apagar. Transforme a emoção em ação física agora. Curta este vídeo para mostrar a si mesmo que você escolheu agir e não apenas ouvir. Desça nos comentários e escreva a seguinte frase: minha disciplina é a prova do meu compromisso. Faça isso porque esse comentário não é para o algoritmo, não é para mim. É para você abrir o vídeo daqui a alguns meses e lembrar que o dia de hoje foi o marco zero da sua decisão. E se inscreva no canal, porque a sua mente é como o seu corpo. Ela precisa ser alimentada todos os dias com ideias fortes, filosofia prática e verdade, não com essas distrações baratas de internet que só te puxam de volta para a mesma vida medíocre. Por fim, seja generoso. Compartilhe este vídeo com aquele amigo, marido, irmão ou parceiro de trabalho que você sabe que também precisa recuperar o controle da própria vida. Porque às vezes, uma única mensagem certa, entregue no momento exato,
pode ser a faísca que reacende a vontade de um homem ou de uma mulher de mudar a sua própria história. Lembre-se, o alvo está lá, a flecha está na sua mão, a força é sua. Eu te vejo no próximo vídeo. Mantenha-se forte.